Bom, gente, agora eu vou resolver então a questão 4, o último teste da prova. E esse teste diz o seguinte: Marina e Fernando se movimentam com velocidades v de Marina igual a menos v de Fernando, que é 10 metros por segundo, na direção i, em relação a um observador inicial. E estão escutando ondas sonoras produzidas por uma fonte de frequência f0, que se movimenta com velocidade v igual a 10 metros por segundo na direção i, em relação ao mesmo observador, como mostrado na figura. Para as frequências das ondas sonoras que Marina e Fernando escutam, pode-se dizer. Então, essa é uma questão típica daquilo que a gente conhece como efeito Doppler. Tá bom, gente? Eu vou escrever aqui. Efeito Doppler é o tema dessa questão, tá bom? É uma questão bem simples de efeito Doppler. A gente só precisa perceber algumas coisas. Ele fala no enunciado que a velocidade da Marina é 10 metros por segundo na direção i, e a gente percebe que a velocidade da fonte é a mesma em módulo e na mesma direção. Tipo, as velocidades da fonte e da Marina são iguais. O que o efeito Doppler diz pra gente? Ele diz que se existe algum movimento relativo entre uma fonte de ondas, né, seja sonora, luminosa, mas nesse caso é sonora, se existe um movimento entre uma fonte de ondas sonoras e alguém que está recebendo essa fonte, se existe uma velocidade relativa entre eles, a frequência percebida pelo observador vai mudar. Então, se a frequência da fonte é f0 e as pessoas estão se movendo em relação à fonte, vai existir uma diferença entre a frequência percebida pela pessoa e a frequência original, entendeu? Só que no caso, como a velocidade da Marina e da fonte são as mesmas, é a mesma coisa como se eles estivessem parados em relação a um ao outro. Pensa, por exemplo, no caso, a gente, sei lá, tem alguma coisa que produz som dentro de um ônibus e uma pessoa dentro desse mesmo ônibus. Então, por exemplo, tem, sei lá, um celular tocando e uma pessoa dentro de um ônibus. Os dois vão estar se movendo com a mesma velocidade, na mesma direção. Então, o celular ele vai emitir uma onda sonora com frequência f0 e a pessoa que vai ouvir esse celular vai ouvir na mesma frequência, porque eles se movem na mesma velocidade. Então, a gente pode concluir que a frequência que a Marina ouve e a frequência emitida pela fonte são as mesmas. Tudo bem? F da Marina é igual ao f0. No caso do Fernando, as coisas acontecem um pouquinho diferente, porque o Fernando, ele não anda na mesma direção da fonte, ele anda na direção contrária. Então, o Fernando, o que ele está fazendo? Ele está se aproximando da fonte sonora, né? A fonte está vindo 10 metros por segundo na direção i, o Fernando está vindo contrário à direção i. Então, ele está se aproximando da fonte. Como o Fernando está se aproximando da fonte, pelo efeito Doppler, isso a gente precisaria saber, né? Isso não tem no formulário nem no enunciado, isso é uma coisa que a gente tem que saber, é que quando o observador se aproxima da fonte, a frequência que ele percebe é uma frequência maior. Então, um exemplo clássico disso é o exemplo da ambulância. Se tem uma pessoa parada na rua e uma ambulância está andando na rua, quando a ambulância está se aproximando da pessoa, a pessoa ouve a sirene da ambulância muito aguda, ou seja, a frequência é muito alta. Quando a ambulância passa e começa a se afastar da pessoa, a frequência que a pessoa ouve fica mais grave. Então quer dizer que a frequência diminuiu, tudo bem? Então, no caso, como o Fernando está se aproximando da fonte, a frequência que o Fernando ouve é maior do que a frequência original f0, emitida pela fonte, tudo bem? Então, a gente sabe que a frequência da Marina é igual a f0 e a frequência do Fernando é maior do que f0. Portanto, a relação entre a frequência do Fernando e da Marina é que a frequência do Fernando é maior que a da Marina, certo? E essa é a resposta do exercício. Ele queria a relação entre a frequência das duas pessoas e a frequência de cada um com a da fonte. É isso.